Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima possa estar em nossos corações. Eu sou o missionário Daniel Silveira e aqui estou gravando mais um vídeo de evangelização e hoje eu vou falar sobre a providência de Deus na vida daqueles que servem verdadeiramente a Ele. A providência de Deus acontece na vida daqueles que verdadeiramente acreditam que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então aqui estarei gravando mais um vídeo de evangelização para você que nos acompanha no YouTube, no Discipulado Católico, que é o nosso canal de evangelização, que graças a Deus está dando muitos frutos para todos aqueles que estão acompanhando. Nas fanpages também você pode encontrar na fanpage do missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Coloquei meu nome todo para facilitar as pessoas a encontrarem. Você pode encontrar na fanpage do Discipulado Católico, que é muito importante que você acompanhe o nosso trabalho de evangelização. Você pode ver nos Católicos Evangelizadores, que também é outra fanpage que eu estou ali sempre postando conteúdo sobre a fé católica. Você pode ver também na Sou Feliz por Ser Católico, você pode ver na Bom Pastor. Então tem muitas fanpages aí da qual eu estou postando esses conteúdos. Mas você que está me assistindo agora, eu peço a você que possa abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia Sagrada em 1 Reis, capítulo 17. Hoje nós vamos pegar esse texto do Antigo Testamento, de 1 Reis. É um texto que tocou muito no meu coração quando eu estava ali rezando e pedindo a Deus uma passagem para me gravar um vídeo para aqueles que estão precisando ouvir uma palavra para acreditarem mais firmemente na providência de Deus. Como é que a providência de Deus age na vida de um filho dele. E daí o Espírito Santo foi e tocou no meu coração para que a gente pudesse ler essa passagem maravilhosa que verdadeiramente inflama o nosso coração, que verdadeiramente o fogo do Espírito Santo invade a nossa vida através desse texto maravilhoso. Eu queria primeiramente entregar esse momento ao Espírito Santo, juntamente com você que está me assistindo. Vamos então entregar esse momento ao Espírito Santo, que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, o nosso discernimento. Vamos entregar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem Espírito Santo iluminar as minhas palavras. Vem Espírito Santo iluminar o nosso entendimento, tanto o meu como aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo. Vem Espírito Santo iluminar o nosso coração. Vem Espírito Santo preparar-nos para esse momento de grande graça. Vem falar conosco, vem agir no meio de nós. Vem nos fazer teus filhos muito amados, que verdadeiramente seguem a tua santa vontade. Vem Espírito Santo nos defender contra toda maldição, que nada nos disperse no decorrer desse momento de pregação, que nada possa atrapalhar o nosso discernimento, o nosso entendimento e a nossa atenção à tua santa palavra. Vem Espírito Santo nos proteger contra toda obra do diabo, contra tudo aquilo que tentar nos atrapalhar. Eu entrego nas tuas mãos também, ó Santíssima Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mãe da igreja, mãe de todos nós que verdadeiramente seguimos o Evangelho. Mãe Santíssima, eu peço a tua intercessão por esse momento. Ilumina as minhas palavras, ilumina o meu coração e de todos aqueles que estão me acompanhando através das redes sociais. Com tua intercessão, mãezinha, eu consagro essa pregação a ti e a todos os santos anjos e a nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Pai da divina misericórdia, iluminai-nos. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos aqui ao texto de 1 Reis,
capítulo 17, a partir do versículo 1, vai nos contar uma história maravilhosa do profeta Elias. Vamos ver aqui como foi que a providência de Deus agiu na vida desse grande homem, desse grande servo, desse grande profeta do Altíssimo. A palavra de Deus vai dizer assim: Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Beberás da torrente, dei ordem aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois segundo a palavra do Senhor, estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água da torrente. Veja só, aqui Elias, ele falou com autoridade, ele falava como um verdadeiro profeta do Altíssimo. Nós precisamos falar com autoridade, nós precisamos ser pessoas que possamos quebrar todo medo, tudo aquilo que nos impede de evangelizar. Nós precisamos, meus irmãos, ter alegria nas nossas palavras para poder quebrar todo o gelo, todo aquele comodismo. Nós precisamos da força do Espírito Santo. E aqui a palavra de Deus fala que ele falou com autoridade que durante um tempo não ia chover. Veja só. Pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Veja só, é a autoridade do profeta aqui, quando fala pela ação do Espírito Santo. Ele fala sem medo, ele fala com coragem, ele fala com ousadia. Nós precisamos ter coragem de falar aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Logo em seguida, Deus dá uma ordem a Elias. Ele guia Elias para uma localidade. E aí a gente vai ver que Deus chega para Elias e diz: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Deus manda Elias, o seu profeta, ir a uma localidade. Quando Deus manda Elias ir para lá, Deus promete aqui a Elias a providência do seu sustento, não é? Da alimentação. E daqui vai dizer: beberás da torrente, dei ordens aos corvos que te alimentem. Ou seja, nada para Deus é impossível. Se Deus está te chamando, para uma vocação, de assumir uma vocação de missionário, de assumir uma consagração, ou até mesmo você que muitas vezes pensa que se eu for parar o meu tempo para me evangelizar, é arriscado, eu não conseguir atingir a minha meta do mês para mim poder ter o meu sustento. Eu presencio muitas pessoas hoje que vivem inteiramente do trabalho. Eu conheço pessoas que estão de domingo a domingo enterrados no trabalho, estão de domingo a domingo presos no trabalho. O que é que acontece? Essas pessoas acabam não reservando tempo para adorar a Deus. Essas pessoas acabam não reservando tempo para fazer suas orações, para fazer uma missão, né, pela igreja. Elas não reservam tempo para servir a casa de Deus. Aí é que está o grande erro do ser humano. É quando ele não se reserva, ele não se retira um pouco para fazer a sua missão. E a missão de todos nós aqui na terra é pregar a palavra de Deus, é levar o Evangelho, levar a luz de nosso Senhor Jesus Cristo para aqueles que estão
afastados do caminho do Senhor. Nós precisamos ser missionários, independente de qual seja o seu trabalho, independente de onde você mora, independente da sua condição financeira. Não interessa a sua condição financeira, não interessa onde você mora. O que interessa é assumir a vontade de Deus para a nossa vida. E certa vez uma mulher que trabalhava demais, ela chegou para mim, em um acompanhamento espiritual, ela chegou para mim e disse: irmão, eu não tenho tempo para adorar a Deus, eu não tenho tempo para pregar a palavra, porque eu trabalho demais, eu faço faculdade, e quando é no domingo eu estou muito cansada, eu quero sair com os meus amigos, eu quero descansar, passar o dia dormindo. E eu disse: minha irmã, pelo amor de Deus, mais importante do que a saída com os seus amigos é você ir à casa de Deus, pois os seus amigos vão acabar um dia, os seus amigos um dia vão morrer, porque tudo nessa vida vai passar menos a palavra de Deus. E daí como é que vai ser após a sua morte? Você já pensou nisso? E ela parou um pouco, olhou para mim e disse: irmão, você tem razão. E eu disse: pode começar a fazer a partir de agora. Você vai reservar um tempo, lógico, para você descansar, para você ter o seu lazer, para você ter um momento em que você vai sair com sua família, que você vai sair com seus amigos. Mas você também precisa obedecer à voz de Deus. Você precisa obedecer aquilo que Deus pede para você fazer. Aquilo que Deus manda você fazer, na verdade. Você precisa obedecer. E o que é que Deus nos chama a fazer? É irmos à casa de Deus, nos aproximarmos dos sacramentos da igreja. É nós fazermos a nossa oração diária, rezar o Santo Terço e fazer uma missão para evangelizar. É isso que Deus quer fazer com a gente. Mas muitas vezes nós colocamos barreiras. Muitas vezes nós não queremos obedecer o chamado de Deus. Você que está me assistindo, se você está me assistindo nesse momento, é porque Deus te guiou para assistir esse vídeo. E Ele te chama a viver uma vida missionária, tanto no seu trabalho, na sua escola, aonde você for, no ônibus, você pode falar do amor de Deus. Obedeça o chamado de Deus para a sua vida, que você vai ver que Deus vai providenciar muitas coisas na sua vida, que você talvez esteja nesse momento pensando que são coisas impossíveis de acontecer. A providência de Deus, ela não age unicamente no financeiro. Ela também age numa cura espiritual, ela age numa cura carnal. A providência de Deus acontece na nossa vida a partir do momento em que nós nos decidimos verdadeiramente seguir aquilo que Deus quer que a gente siga. Quando verdadeiramente nós escutamos a voz de Deus e passamos a ter uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de vigilância. Orar e vigiar, já diz a palavra de Deus nos dizendo, para que a gente viva uma vida de oração, de vigília. Nós precisamos ser vigilantes, porque o diabo fica rondando, querendo destruir a sua vida. Então, se você quer mudar de vida, se você quer presenciar grandes milagres de Deus na sua vida, se você quer ver muitas coisas na sua vida se resolver, aprenda a obedecer à voz de Deus. E outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro, eu estou falando que existe a providência de Deus, de uma cura, de uma libertação, existe. Mas se você pensa também que você vai servir a Deus e vai viver num mar de rosas, não pense isso não, porque um dos degraus que te leva para o céu é o sofrimento, viu, meu irmão? E minha irmã que está me assistindo. Eu não estou aqui querendo pregar uma falsa teologia da prosperidade. Prosperidade, meus irmãos, não é errado você ser próspero. Não é errado. Não é diabólico você ter prosperidade na sua vida. Só que você tem que entender qual é a verdadeira prosperidade. Entendeu? Porque tem pessoas pregando por aí, dizendo que quando você começa a servir a Deus, você vira uma pessoa rica, que Deus vai te dar uma Hilux, que Deus vai te dar um carro muito bonito, que Deus vai te dar o melhor dos empregos. Meu irmão, isso aí é conversa para boi dormir. É tanto que a gente pega a vida dos apóstolos e a gente vai perceber que nenhum apóstolo era um milionário. Então Deus vai resolver muitas coisas na sua vida, mas Ele também vai te fazer passar por muitas provações, porque isso é necessário para que a gente possa amadurecer na fé.
Os problemas, as dificuldades, os sofrimentos também nos ensinam muita coisa. E eu sempre digo que o sofrimento também é uma escola, que a gente aprende muita coisa. Não é? Então nós precisamos ter isso em mente, certo? E aqui Elias escuta o chamado de Deus, Deus fala o que Elias teria que fazer e Elias, aceitando, acolhendo a palavra de Deus, ele parte para onde Deus tinha mandado. E lá Deus disse que os corvos iam trazer pão para Elias. Vamos aqui continuar o texto no versículo 7. Vamos dar continuidade, que você vai ver, quando alguém obedece à voz de Deus, quando alguém vira verdadeiramente missionário do Altíssimo, vamos ver o que é que acontece. Versículo 7 diz assim: passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Lembra do que ele tinha falado? Lembra do que ele tinha falado, que não ia chover? Está aqui se concretizando. Aí vem no versículo 8. Então o Senhor disse: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a viúva desse lugar que te sustente. Veja, Deus já pediu para Elias ir para outra localidade. E Deus sempre que enviava Elias para uma localidade, você percebeu que Deus enviava o seu missionário para uma localidade, mas ele providenciava naquela localidade o sustento do missionário. Deus providenciava o sustento de Elias porque Elias quis verdadeiramente seguir a Deus. Então aqui a gente pode perceber que nós não devemos ter medo de escutar a palavra de Deus. Nós não devemos ter medo. Por quê? Porque Deus, ele providencia tudo aquilo que é necessário para que nós possamos assumir a nossa responsabilidade na casa de Deus. Aí aqui vai falar, é muito lindo quando começa essa experiência. Versículo 10, a Bíblia diz: Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Veja só, ele já viu a viúva da qual Deus tinha falado. Veja só como Deus já tinha prevenido a ele, não é? Porque a palavra de Deus é fiel, ele não se engana. Aí diz: chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Versículo 11. E indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias: traze-me também um pedaço de pão. Elias primeiramente pediu a água, mas quando ela estava indo buscar a água, né, acredito eu que ali na barriga de Elias, deu aquele roncado, bateu aquela fome, e ele chamou a mulher e disse: aproveita e traz um pedaço de pão para mim também, porque eu estou com fome, eu preciso me alimentar, preciso cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, não é assim? A gente pode falar dessa forma, na nossa linguagem atual, nós precisamos se alimentar, eu estou com fome, então traz um pedaço de pão para mim. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 12, veja só a resposta da mulher: pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos. Vejam o que a mulher diz. Ela diz: irmão, eu não tenho pão, eu só tenho um pouquinho de farinha. Eu só tenho aqui, ela vai falar aqui, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo, eu não tenho nem pão. Isso aqui eu já ia preparar para mim e meu filho comer e depois morrermos. Veja só o pensamento daquela mulher. Estava com falta de fé, pensando que depois daquela refeição ela não ia ter mais outra e depois ela ia morrer.
porque a situação daquela localidade era precária, a situação da vida dela estava difícil. Veja só, Elias recebeu a missão de Deus, ele assumiu a missão de Deus, foi em missão para onde Deus guiou. Deus queria agir tanto na vida de Elias, mostrando para Elias que a providência de Deus acontece, como também queria agir na vida daquela mulher, certo? E se Elias não tivesse escutado e obedecido à voz de Deus, como é que isso ia acontecer? Para você ver como é sério. Deus está te chamando a ser uma pessoa que viva uma vida missionária. Porque muitas pessoas estão lá fora, como esta mulher que você está presenciando aqui nessa passagem bíblica. E essa mulher, ela estava com falta de fé. E Elias era um homem de Deus, foi enviado por Deus ali. E ela dizia: eu e meu filho vamos morrer depois dessa refeição. Ora, logicamente que depois daquela refeição, ela não ia ter outra para dar para o seu filho. Mas veja só como é que a providência de Deus age. Agiu tanto na vida de Elias, como na vida daquela mulher que estava acolhendo Elias. Porque você acolheu o missionário, você recebeu o missionário em sua casa, dá a ele de comer, dá o sustento do missionário, também é importante. Já fala, capítulo 10 de Mateus fala muito isso. Não estou falando isso porque sou um missionário. Não é porque eu sou missionário que eu estou falando isso. Somente por isso. Não. É porque a verdade da palavra de Deus, você pode ver em Mateus capítulo 10. No versículo 13 vai falar assim: Elias replicou: não temas, volta e faze como disseste, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Veja, Elias falando com autoridade de profeta. Versículo 14. Porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Veja que coisa maravilhosa. A seca estava dominando aquele lugar, ao ponto de ter arrancado todas as esperanças daquela mulher. E quando ela se encontrou com esse desespero, Deus já tinha providenciado o chamado para a vida de Elias, para Elias aceitar esse chamado. Lógico, Elias teve que aceitar com o seu livre-arbítrio o chamado de Deus. Foi enviado para essa localidade para justamente falar isso para essa mulher: não temas. Por que Elias falou isso? Porque ele era um homem de Deus. Você precisa ser como Elias, ser um homem de Deus, como Elias foi nesse momento. Você precisa ser. Você que é homem, você que é mulher, não interessa. Você precisa ser uma pessoa de Deus, para que você possa levar essas mesmas palavras de Elias para as pessoas que estão lá fora precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma luz, para poderem continuar caminhando nesta vida. Elias fez esse papel. E ele fala que eis que o Senhor Deus diz que não acabará a farinha nem o óleo. Veja só, o próprio Deus falando pela boca de Elias. Deus quer fazer isso com você. Deus quer fazer isso para que você possa evangelizar os seus familiares, para que você possa evangelizar os seus vizinhos, para que você possa evangelizar os seus colegas de trabalho, da escola, onde você for. Deus quer fazer de ti um instrumento eficaz de evangelização. Versículo 15, a palavra de Deus vai dizer: a mulher foi e fez o que disse Elias. Veja, ela acreditou nas palavras do profeta. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram que comer.
a farinha não se acabou. Veja, a profecia se cumpriu. A palavra de autoridade daquele profeta se cumpriu. Não acabou, diz aqui. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias, ou seja, a própria palavra de Deus pela boca do seu profeta. Versículo 17. Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona de casa, adoeceu e seu mal foi tão grave que já não respirava. Veja, a Bíblia relata que o filho da mulher morre, mas Elias ainda estava lá. O filho dela morreu e o profeta estava lá. A mulher disse a Elias, veja só como ela, no ato de desespero daquela mãe, veja só a que ponto ela chega do seu desespero. A mulher disse a Elias, que há entre nós dois, homens de Deus? Ela pergunta. Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Por que ela falou isso? Desespero de uma mãe. Ao ver o seu filho morrendo, ao ver o seu filho morto, ela ficou desesperada. Era como se ela tivesse dito, se tu és um profeta de Deus, como é que pode isso acontecer na tua presença? Como se ela dissesse, cadê o teu Deus? E o engraçado que ela fala, tu vieste me lembrar dos meus pecados. Creio eu que Elias estava ali, instruindo a mulher do que era certo e do que era errado. Acredito que quando ela tinha aquelas atitudes erradas, ele chegava, minha irmã, não faça isso, que isso é pecado. E daí ele ia instruindo ela. Só que nesse momento de desespero, a gente presencia aqui o desespero de uma mãe, ao ver o seu filho morto. Aí ela falou essas palavras. Veja só o que Elias fez. Isso é que nós devemos fazer. Nós precisamos ser pessoas que verdadeiramente vivemos a palavra de Deus. Veja só, versículo 19. Dai-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou dos braços de sua mãe e levou-o ao quarto de cima, onde dormia, e deitou em seu leito. Elias pegou a criança, levou em cima, no quarto onde dormia, e ele deitou ele lá. Versículo 20. Em seguida, orou ao Senhor, dizendo, Senhor meu Deus, até uma viúva que me hospeda, quereis afligir, matando-lhe o filho? Perguntou Elias a Deus. Versículo 21. Estendendo-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que esta alma deste menino volte a ele. Elias fez uma oração ali. Ele pegando no menino, ele fez uma oração pedindo a Deus, Senhor, traz de volta a vida dele. Traz de volta a alma dele. Versículo 22 diz, o Senhor ouviu a oração de Elias, a alma do menino voltou e ele reviveu. Veja que coisa linda. A palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração de Elias. Gente, Deus já estava vendo que o menino estava morto. Deus já estava sabendo que aquela mãe estava desesperada. Deus já estava sabendo que aquela criança estava morta. E por que Deus não agiu logo? Por que Deus não ressuscitou logo, não resolveu logo tudo de uma vez? Porque Ele queria ver ali e escutar. Ele queria ver a atitude do seu profeta e queria escutar a sua voz em oração. Deus já sabia, mas Ele queria ouvir a voz de alguém intercedendo por aquela pessoa. Deus quer ouvir a sua voz. Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe o que os seus familiares precisam. Mas Deus quer ouvir a sua voz. Assim como Ele
ouviu a voz de Elias. Que aqui Elias fez uma oração de fé. Ele acreditou que Deus pode fazer o impossível acontecer. É por isso que eu digo, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar na providência de Deus. E essa frase que eu vou ler para vocês, eu sempre repito, porque é linda demais. Santo Afonso de Ligório, ele diz: assim como for a nossa confiança, do mesmo modo serão as graças de Deus. Uma grande confiança merece grandes coisas. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas você, para isso, tem que ter uma grande confiança em Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos crer mais ainda naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica desconfiado. Mas cadê Deus que não resolve isso? Que não me responde às minhas orações? Porque muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso momento, do jeito que a gente quer. E muitas vezes o que a gente quer não é aquilo que Deus quer. Nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus, ele demora um pouquinho, entre aspas, o demora, um pouquinho para nos responder, porque ele quer ver também a nossa esperança, a nossa perseverança e a nossa confiança. Será que você confia mesmo em Deus? Nós temos que nos perguntar isso. Será que eu verdadeiramente confio em Deus? Se eu confio em Deus, eu vou esperar em Deus. Eu vou ter paciência. Eu vou saber como me comportar diante de tantas dificuldades. Que muitas e muitas vezes a gente passa por esses momentos difíceis. Isso aí todo ser humano passa. É por isso que diz Mateus 6,33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Deus quer que você coloque acima de tudo na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? É a oração, a caridade, o perdão, a unidade, a paz. Nós precisamos disso. Nós precisamos verdadeiramente disso. São Cláudio Lacombiere é outro santo maravilhoso que falou essas palavras lindas. Sempre precisamos de Deus. Por isso, é preciso rezar sempre. Quanto mais se reza, mais lhe agrada, mais dele se consegue. Quanto mais nos entregamos à oração, mais nós podemos ver os bons resultados na nossa vida. E tem uma passagem muito linda de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, Tiago, capítulo 1, Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Veja, Deus prometeu o que para os que amam a Ele? A coroa da vida. E que vida é essa? A vida eterna. O nosso maior objetivo da nossa vida deve ser a nossa salvação e a luta para evangelizar as outras pessoas para que elas possam ser salvas. E nós só vamos conseguir isso confiando em Deus, confiando na providência de Deus, confiando que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona.
Deus não nos abandona. E é por isso que aqui, Isaías capítulo 41, deixa eu ler isso aqui para vocês, que isso é tremendo, isso é maravilhoso, não é? Isaías capítulo 41, versículo 13, a Bíblia diz assim: pois eu, o Senhor teu Deus, isso aqui é a palavra de Deus, hein? Pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo, não temas, eu venho em teu auxílio. Jesus quer te dar essa palavra hoje. Não temas, eu venho em teu auxílio. Mas será que você está acolhendo a ida de Jesus ao seu coração? Será que você está reconhecendo a presença de Deus? Como é que você está reagindo? Você está deixando o desespero tomar conta da sua vida ou você está deixando que Deus tome conta da sua vida? É aí que entra essa questão importante. Quem é que está tomando conta da sua vida? Você precisa deixar que Deus cuide da sua vida. É por isso que lá em 1 Pedro, eu sempre gosto de citar essa passagem bíblica. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 7, diz assim: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Confiar na providência de Deus é entregar todas as nossas preocupações a Deus. Cuidar das coisas de Deus para que Ele possa cuidar das suas coisas. O que é que eu me refiro em cuidar das coisas de Deus? Evangelização, serviço na casa de Deus, Santa Missa no domingo, terço diário. Isso é que é fazer a vontade de Deus. Isso é se lançar na providência de Deus. Acreditar que as suas orações vão sim fazer um efeito positivo. Tanto na sua vida, como na vida da sua família, como na vida daqueles que você intercede. Deus quer fazer de você uma luz. Ele quer que você seja luz na vida das pessoas. E para que você seja uma verdadeira luz, você precisa estar com a sua fé de pé. Você precisa estar em uma vida de oração. Você precisa estar vivendo aquilo que é os sacramentos da igreja. Você precisa estar indo à casa de Deus. Você precisa estar sempre se confessando quando você, cometi um pecado mortal, preciso me confessar. Vai à casa de Deus, se confessa. Muitas vezes o diabo fica tentando botar na sua cabeça, não vai se confessar, porque aquele padre, não sei o quê, não dá certo. Para de dar ouvidos ao inimigo. Se confessa, vai para a Santa Missa, comunga o corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Para que nós possamos ter uma fé de pé, nós precisamos verdadeiramente sermos verdadeiros católicos, verdadeiros cristãos, verdadeiros servos de Deus. Deus te chama a isso, a fazer essa experiência de se lançar por inteiro nas mãos de Jesus e deixar que Ele cuide da sua vida. Que Ele possa enviar os anjos para a sua vida. Você que está me assistindo, eu desejo para você muita paz na sua vida. E eu peço que Deus possa enviar muitos anjos para o seu redor, para lhe defender. Mas tenha certeza de uma coisa: você precisa abrir as portas do seu coração para Deus agir na sua vida. Você precisa dizer: meu Deus, faz em mim conforme a tua vontade. Jesus quer ouvir essas palavras. Talvez você que esteja me assistindo esteja afastado das orações. Talvez você esteja com preguiça de rezar. Daniel, mas sempre quando eu começo a rezar o texto, quando eu começo a fazer minhas orações, me bate um cansaço, me bate uma preguiça, chega uma pessoa, se tem alguma coisa para me atrapalhar. Ei, querido, ei, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer.
sempre vai ter essas batalhas, porque isso é uma batalha espiritual. Enquanto você está rezando, o diabo fica tentando fazer de tudo para tirar a sua atenção, para que você pare de rezar. Mesmo que você se disperse um pouco, continue rezando. Continue rezando. É melhor que você reze disperse do que você não rezar de jeito nenhum. Quando você começa a rezar, mesmo quando você não consegue se concentrar 100%, reze, que uma hora ou outra você vai conseguir alcançar essa concentração. Não vá desanimar por isso, porque o que o inimigo quer é isso, é te desanimar, paralisar a sua fé, para que você não consiga alcançar aquilo que você precisa alcançar, para você um dia ser salvo. Jesus quer que você lute e busque a sua salvação. E ser salvo não é simplesmente como aquelas seitas que diz, veio aqui na frente, aceita Jesus e pronto. Não. Buscar a salvação tem que ser diariamente. Certo? Nós não somos salvos. Já estou salvo. Que conversa é essa? Tá nada. Você precisa buscar a sua salvação. Porque se você está aqui hoje na igreja e amanhã você quer sair dela, não quer mais saber nada das coisas de Deus, quer dizer que você está salvo? Não, filho. Você precisa buscar diariamente. Todo dia nós precisamos dizer a Deus, faz na minha vida conforme a tua vontade. E assim nós vamos poder mergulhar cada vez mais nas coisas divinas, na vontade de Deus, e fazermos a vontade de Deus. E assim nós vamos presenciar a ação poderosa da providência de Deus na nossa vida. Deus quer providenciar muitas coisas na sua vida, mas você precisa abrir as portas do seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Encerrando aqui esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Estarei aqui gravando outros vídeos de pregação para lhe ajudar também a ter uma experiência com o amor de Deus. E assim nós vamos nos ajudando, né? Eu vou aprendendo com vocês, vocês comigo, porque a ação do Espírito Santo é em todos nós. Eu não sou melhor do que você. A ação do Espírito Santo é em todos nós. Basta você abrir as portas do seu coração para isso, para que Deus possa agir na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Para encerrar, eu convido você a fechar os seus olhos, aí onde você está me assistindo. Feche seus olhos um pouco. Que nesse momento o Espírito Santo possa derramar muitas bênçãos na nossa vida. Que o Espírito Santo possa nos motivar a sermos pessoas mais firmes na fé, a sermos pessoas mais confiantes. Que nesse momento a Virgem Maria possa interceder por cada um de nós. Que os santos anjos possam habitar ao nosso redor nesse momento, para nos proteger contra toda maldição, contra toda inveja, contra todo tipo de maquinação diabólica. Que nós possamos arrancar de nós nesse momento toda falta de esperança. Que nós possamos nesse momento entregar toda a nossa vida na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão que está me assistindo, minha irmã. Que esse vídeo possa ser mais uma motivação para que você possa buscar a sua felicidade, para que você possa ser luz na vida dos seus irmãos, na vida de todas as pessoas que chegarem perto de você. Que Deus possa agir poderosamente na sua vida. Abra as portas para que Deus possa entrar no seu coração, na sua casa, na sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.